Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 24 de setembro, terça-feira, da 25ª semana do Tempo Comum, a última semana do mês de setembro, semana da Bíblia, mês da Bíblia. Se você pode participar de alguma escolinha bíblica, não deixe de participar, para a gente poder aprender mais sobre a Palavra de Deus, amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? O que vamos fazer juntos, Espírito Santo? O Senhor segura na minha mão e me leva. Eu irei, eu seguirei, mas de mãos dadas com o Senhor. Amém? Vamos refletir o Evangelho de hoje, no livro de Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando a gente escuta Jesus falar isso, um evangelho tão pequenininho, né? Mas de um poder tão grande. Lucas capítulo 8, versículos 19 a 21. Quando a gente escuta esse evangelho, a gente logo pensa assim, nossa, como é que Jesus pode tratar a mãe dele assim, né? Lá nas bodas de Canaã também, quando ela chega perto dele e fala, eles não têm mais vinho, o que ele fala? Mulher, o que há entre mim e ti? A minha hora ainda não chegou. Então dá a impressão também que ele, né, está cortando a mãe dele, não é nada disso não. Lá também, quando Jesus, com 12 anos, né, que ele sumiu e a mãe dele e o pai dele ficaram procurando por ele, encontraram com ele lá no templo. Aí ela chega perto e fala, meu filho, por que fizestes isso? Eu e seu pai estávamos angustiados à tua procura. E Jesus responde para ela, não, por que estavas me procurando? Não sabias que eu deveria estar na casa de meu pai? Mas nenhuma dessas frases foram para ofender Nossa Senhora. E Jesus não falou com falta de educação com ela. Jesus estava citando palavras bíblicas, Jesus estava já profetizando aquilo que ele iria fazer. Minha hora ainda não chegou. A hora dele era a hora derradeira, lá na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali era a hora dele. Mas, em atenção à palavra de Maria, Jesus faz o milagre da transformação da água para o vinho. Também com 12 anos, Jesus vai dizer a palavra também que ele desce para casa com eles e lhes é obediente. E ele cresce em sabedoria, estatura e graça. Então ele foi obediente a Nossa Senhora. Não sabias que devia estar na casa de meu pai? Sim, foi para isso que ele veio. Mas isso não foi uma falta de educação. Jesus estava já adiantando, ansioso para que chegasse a hora dele falar do pai dele, da missão dele, né? Mas ele ainda estava só com 12 anos. Ele tinha que esperar os 33 anos, a maioridade, para ele poder anunciar a palavra de Deus. Enfim, aqui também, quando eles falam, né? Tua mãe está aí fora e querem te ver. A expressão aqui, tua mãe e teus irmãos, nós já sabemos, né? Eram primos de Jesus, filhos da irmã de Nossa Senhora, Maria de Cleofas, né, que teve filhos, e da parte de São José também, os irmãos dele também teve filhos. Maria e José só teve Jesus, e Maria foi concebida sem pecado original. E Jesus foi
concebido pela ação do Espírito Santo. Pronto. Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Tá bom? Do mesmo jeito que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele passou pela porta, estando com as portas fechadas por medo dos judeus, Jesus entrou aonde eles estavam. Então Jesus passou pela porta. Jesus também entrou no corpo de Maria sem violar ela e saiu do corpo de Maria sem violar ela. Porque Jesus pode tudo. Tudo, tudo, tudo. Não é assim que a gente canta lá com as mães? Deus pode tudo, tudo, tudo. Então esses rapazes que estavam aqui eram primos de Jesus. E aí quando Jesus fala, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, Jesus está colocando a mãe dele no centro, dando exemplo dela. Quando o anjo anunciou a Maria que ela ficaria grávida pela ação do Espírito Santo, o que Maria falou? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria foi obediente a Deus em todos os sentidos e guardava todas as coisas no seu coração. Jesus colocou a mãe dele como exemplo para nós. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Maria ouviu a palavra de Deus pela boca do anjo e colocou ela em prática. Maria foi visitar sua prima Isabel, ficou com ela 3 meses, voltou, né? O anjo falou com José, não precisou de Maria falar. O anjo falou que Maria tinha concebido pela ação do Espírito Santo. José acolheu Maria porque também foi obediente à palavra de Deus. E ele criou Jesus como sendo filho legítimo dele, mas era, né, a gente sabe que Jesus foi concebido pela ação do Espírito Santo, era filho de Deus. Né? José não teve participação humana no nascimento de Jesus, mas ele teve toda a responsabilidade de cuidar do Filho de Deus aqui na terra e protegeu ele até ele ficar adulto. José só morreu depois que Jesus já estava com mais de 30 anos. Amém? E os primos de Jesus também eram discípulos dele. Eram também. Já ouviu falar nos discípulos de Emaús? Quem é que estava caminhando ali? Cleofas. Cleofas era filho de Maria de Cleofas. Ali devia estar o pai e o filho, né? Porque a gente já vai ver no Evangelho, vai falar que o sobrenome dele era Cleofas. E quem estava aos pés da cruz com Maria? Maria de Cleofas. Deu para a gente entender? Então eles também eram discípulos de Jesus. Tanto é que eles voltam correndo quando reconhecem que Jesus ressuscitou. E eles também vão lá para o cenáculo, porque eles foram embora achando que tudo tinha acabado. E Jesus fala, volta porque a missão de vocês não acabou ainda. Eu ressuscitei e agora vocês têm a missão de evangelizar. É isso, gente. Eles também eram discípulos. Por isso que Jesus vai falar, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Eles foram criados com Jesus, eles ouviram a palavra e estavam colocando a palavra em prática, porque eles eram discípulos. Depois Jesus não vai falar também em outra passagem que Jesus mandou 2 a 2, 72 discípulos nos lugares aonde ele deveria ir? Quem que eram esses discípulos? Alguns eram primos de Jesus, estavam colocando a palavra em prática. Então hoje, meu irmão e minha irmã, o que fica para nós hoje? A palavra, ler a palavra e colocar a palavra em prática. Nós estamos no mês da Bíblia, temos que ler, temos que degustar, temos que ruminar, temos que aprender, por isso que tem aí as escolinhas bíblicas, para a gente aprender a palavra de Deus e colocar ela em prática. Não adianta nada eu ler a palavra, não adianta. Um dia alguém falou comigo assim, você sabe, conhece Beltrano? Né? Falou lá para mim, nossa, essa pessoa sabe a Bíblia de canto a canto, tudo, o modo da pessoa falar, ela sabe tudo, já leu a Bíblia não sei quantas vezes, não conheço a pessoa, não conheço, tá? Só estou falando o que me falaram, que a pessoa conhece a Bíblia de cor,
de cor. Agora é só colocar em prática. Se essa pessoa está colocando em prática, ô glória, né? Porque, gente, não adianta nada a gente saber a Bíblia de cor e salteado. Não adianta nada se a gente não coloca em prática. O que Jesus está falando na palavra de Deus? Um mandamento só. Amar a Deus sobre todas as coisas, e toda a tua força, com todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se a gente cumprir esse mandamento, a gente pode ler a Bíblia, que nós já estamos colocando ela em prática. Amar o próximo. Ô luta, meu Deus, não é fácil. Mas ninguém falou que seria. É difícil. Aquela pessoa que te magoa, aquela pessoa que te faz raiva, aquela pessoa que pisa em você, que te rouba, sabe, que te bate, que te humilha, e você tem que amar essa pessoa. O que Jesus falou na cruz? Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nós precisamos isso, gente. É difícil, estou falando que é porque eu sei que é. Mas Deus dá o frio conforme o cobertor. Amém? Que nós possamos ficar com esse mandamento de Jesus, com essa frase linda de Jesus. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Amém? Desejo que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor, que você possa realmente ouvir a palavra de Deus. Gente, com pequenos gestos você coloca a palavra em prática. É um alimento que você dá para alguém que está na rua que precisa, é um agasalho, é um carinho, é um abraço, é um sorriso. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. É isso que Jesus quer. Para nós sermos felizes, nós temos que fazer aquilo que Jesus fez. Amém? Essa é a mensagem que fica para nós hoje. Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.